Seja muito bem-vindo, nós estamos de volta, agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Tribunal Superior Eleitoral debate hoje novas resoluções para as eleições de 2024. A Corte Eleitoral analisa 12 propostas que detalham temas como propaganda eleitoral e uso de recursos públicos nas campanhas. Uma das questões que deve ser enfrentada pela Corte Eleitoral é o tratamento a ser dado ao uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais. Além disso, outras regras que foram aplicadas na eleição passada, como a proibição do transporte de armas e munições nas 24 horas anteriores e posteriores à votação, também devem constar no pacote. A relatora dos processos é a ministra Carmen Lúcia, que também vai presidir o TSE nas eleições deste ano. As resoluções que vão ser analisadas pelos ministros passaram por audiências públicas. Foram apresentadas 945 sugestões de aprimoramento dos textos por partidos políticos, advogados, comunidade acadêmica, associações e integrantes da sociedade civil. Pela Constituição, o TSE tem a competência de regulamentar as regras aplicáveis às eleições. Na prática, o que a Corte Eleitoral faz é detalhar o que já está na lei eleitoral aprovada pelo Congresso. A eleição deste ano acontece nos dias 6 e 27 de outubro, primeiro e segundo turno, se necessário, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Os cargos em votação são os de prefeito e vereadores. A prévia da inflação oficial do país voltou a acelerar e ficou em 0,78% em fevereiro. O resultado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. O IPCA 15 teve uma alta de 0,47 ponto percentual em relação a dezembro. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 4,49%. O resultado deste mês foi influenciado pelo aumento nos preços de bens e serviços ligados à educação, que subiram mais de 5%. E falando agora sobre saúde, olha só, o Brasil confirmou 184 mortes por dengue neste ano e mais de 600 em investigação. Ao mesmo tempo, foram registradas mais de 1.300 mortes pela Covid. A dengue vem causando muita preocupação entre os brasileiros nos últimos dias, já que o número de casos e mortes está aumentando a cada dia. Mas os recentes números divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que, apesar da melhora significativa do cenário, o coronavírus continua a ser mais letal do que a arbovirose que avança pelo país. Mais de 1.300 pessoas morreram de Covid somente neste ano no Brasil. O número é quase 9 vezes maior do que as mortes provocadas pela dengue no mesmo período. Apesar da melhora no cenário epidemiológico, com uma média semanal de mortes 100 vezes menor do que a registrada nos piores momentos da pandemia, a Covid-19 ainda causa mais mortes do que a dengue, mostram os dados do Ministério da Saúde. As duas são doenças importantes, mas os impactos na saúde e os mecanismos de controle são diferentes. O cenário do coronavírus não é visto como alarmante, como em outros momentos da pandemia. No Brasil, hoje, são em média 192 mortes por Covid a cada 7 dias. Na pior época da pandemia, em abril de 2021, o Brasil chegou a registrar uma média de 19.700 óbitos a cada semana. Para evitar uma nova onda de casos graves, é importante a manutenção de medidas como estar em dia com o esquema vacinal. Segundo o painel de imunização do Ministério da Saúde, apenas 19,7% da população elegível recebeu a dose bivalente da vacina, disponível nos postos de saúde. Já a dengue bate recordes que preocupam autoridades de saúde. Isso porque já são mais de 740 mil casos neste ano, o que representa, em menos de 2 meses, quase metade de todos os diagnósticos registrados em 2023. Segundo projeções da pasta de saúde, o país deve bater 4.200.000 infecções até o fim do ano, o que vai ultrapassar em 149% o pior momento da série histórica em 2015. Para o controle da doença, deve-se controlar o mosquito vetor, o Aedes. A vacinação neste ano não vai impactar substancialmente na epidemia. Para a proteção individual, o uso de repelentes é importante.
O ar-condicionado em ambientes fechados ajuda, porque a baixa temperatura diminui a atividade do mosquito. As pessoas também precisam cuidar dos quintais, dos criadouros dos mosquitos, mas essa é uma ação que precisa ser feita durante todo o ano. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, um acordo pode gerar uma nova pausa na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. As negociações para um novo cessar-fogo de 40 dias acontecem em Paris, onde também estão reunidos representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito. O acerto, que prevê que o Hamas liberte 40 reféns israelenses e, em troca, Israel libertaria 400 prisioneiros. Nem Israel, nem o grupo terrorista Hamas disseram se vão aceitar o acordo. E a Agência Internacional de Energia Atômica, encarregada de supervisionar o programa nuclear do Irã, declarou em um relatório suas preocupações crescentes com a escala do desenvolvimento nuclear do país. No documento, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, apontou que as recentes declarações públicas sobre as capacidades técnicas do Irã reforçam as preocupações e pediu que Teherã coopere plenamente com os inspetores da ONU. A relação entre as duas partes piorou nos últimos meses. A República Islâmica nega que quer desenvolver a bomba, mas, segundo uma fonte diplomática, alguns membros da classe política iraniana fizeram declarações alarmantes. Em paralelo, o país continua com sua escalada nuclear e conta com material suficiente para fabricar várias bombas atômicas. Outro documento, de 10 de fevereiro, apontou reservas de urânio enriquecido de 5.525,5 kg, 27 vezes mais do que o limite autorizado pelo Acordo Internacional de 2015, que delimita as atividades nucleares de Teherã em troca da suspensão das sanções internacionais. O Irã deixou de respeitar progressivamente os compromissos assumidos a partir de 2018, quando foi denunciado unilateralmente pelos Estados Unidos sob iniciativa do presidente Donald Trump. Negociações para tentar revitalizar o acordo fracassaram em 2022. E antes de encerrar, olha só que bacana, a sonda americana Odysseus enviou suas primeiras imagens da Lua. Acompanhe. Segunda-feira, a sonda Odysseus enviou suas primeiras fotos desde que pousou no satélite, na última quinta-feira. Das duas fotos compartilhadas, uma mostra o momento da descida do módulo em formato hexagonal e a outra, tirada 35 segundos depois de cair, revela o rególito da cratera Malapertchá. A Intuitive Machines, empresa privada responsável pela nave, disse que a Odysseus continua se comunicando com seus controladores de voo, mesmo após sofrer uma série de contratempos, incluindo uma falha no seu sistema de navegação, que complicou a descida final e a deixou tombada de lado em vez de pousar verticalmente. A sonda transporta instrumentos científicos da NASA, que busca explorar o polo sul da Lua antes de enviar astronautas em sua emblemática missão Artemis. A Agência Espacial Americana passou a atribuir este serviço a empresas privadas, uma estratégia que visa permitir viagens com maior frequência e menor custo, além de promover o desenvolvimento de uma economia lunar capaz de sustentar a presença humana duradoura na Lua, um dos objetivos do programa Artemis. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você.